Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você poder começar muito bem o seu dia, edificando você na palavra, edificando você em Cristo, edificando você na rocha, ajudando você a crescer, a alcançar um novo patamar na sua vida, um tempo de bênção, um tempo de paz, um tempo realmente de fortalecimento, um tempo de transformar fracasso em sucesso, um tempo de mudança de mente, um tempo de restauração, em nome de Jesus. Bom dia aí a cada um que está chegando na família 659, que Deus abençoe muito cada um de vocês, que a presença do Senhor venha sobre a vida de vocês, que vocês sejam renovados, fortalecidos. Eu quero declarar sobre a nossa manhã, esse dia é um presente que Deus nos deu, é o melhor dia da nossa vida hoje que Deus deu para a gente viver, o melhor dia da nossa vida. Eu quero pedir para você um minuto da sua atenção, você permanecer aqui comigo um minuto para a gente poder meditar na palavra de Deus, e essa palavra servirá com certeza de alimento para a sua vida, para o seu dia, te fortalecerá, te abençoará, não somente você, mas toda a sua casa, toda a sua família, o seu lar. Aonde você estiver, você será renovado, direcionado pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Bom dia, Marcos, bom dia, Elaine, bom dia, Fabiana, bom dia, Leia, bom dia, pastor Evaldo, bom dia a cada um de vocês que estão aqui com a gente, começando mais esse dia mergulhados na presença do Senhor e na sua palavra. Então vamos lá, Filipenses 2, versículo 5, e eu vou fazer uma pergunta para você, se você já compartilhou essa live. Se você ainda não compartilhou, por favor, faz a gentileza de compartilhar. Vem aqui nessa setinha que aparece aqui, ó, nesse aviãozinho ali, e compartilha com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Envia para amigos, envia aí para as pessoas que aparecem na sua lista. Envia para 10, 20, 30, 50 pessoas. Dispara aí esse convite. Se uma pessoa já entrar e essa palavra fizer a diferença na vida dela, já valeu a pena, Paulo. Já valeu a pena, Inês. Já valeu a pena, Emerson. Então faça isso aí, né? E com certeza você estará abençoando a vida de alguém em nome de Jesus. Eu vou ler Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, meus queridos. Esse texto realmente é inspirador e esse texto traz para nós um princípio essencial para a nossa vida. Aliás, um dos princípios em que nós fomos criados nele. Quando Deus nos formou, a Bíblia nos diz que Ele nos formou do pó da terra. Ou seja, Deus deixa claro que nós somos formados da terra. Nós somos formados da terra. O Senhor nos juntou, o Senhor nos formou, o Senhor deu a forma que Ele achava bela
E essa forma então se transformou na humanidade. O que o Senhor está querendo dizer para nós através dessa palavra? Ele está dizendo para você que você foi criado através de algo que se multiplica. A terra é algo que tem um poder de fertilidade dentro dela já. Interessante, uma semente cai na terra e ela é regada, ela é cuidada pela própria natureza, inclusive, e ela nasce, ela cresce e ela dá fruto. Isso é natural da terra. Há dificuldade em alguns lugares com a terra, porque a terra está também marcada pelo pecado, mas a terra original, ela é criada numa fertilidade tremenda. Então você também, e Deus disse em Gênesis 1:26 que Ele te abençoou para que você crescesse e desse muito fruto. A palavra terra, a palavra fértil, terra fértil, ela é também a palavra humus. Humus que significa também, formou a palavra humano, que formou a palavra humanidade, que também formou a palavra humildade. Filipenses 2, do 5 ao versículo 7, ao versículo 8 que a gente leu. Então, quando Deus formou a palavra, quando Deus formou o homem, Ele formou o homem, Deus formou o homem, perdão, meus queridos, Deus formou o homem com também humildade, de humus, Deus formou do humus, da humanidade, humano, homem, e o formou com humildade. E aqui está dizendo sobre Jesus que é para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, e esse sentimento que houve nele também, ele sendo Deus, ele não usou isso como vanglória, como usurpação, para que ele se prevalecesse sendo Deus, mas ele tomou a forma de homem, ele se humilhou, a Bíblia diz, ele se humilhou, e ele então se tornou semelhante ao homem. E aqui eu faço uma pergunta. Que bom se cada um de nós fôssemos como Jesus, humildes. Que bom que cada um de nós voltássemos à nossa origem, porque nós fomos criados originalmente para sermos humildes, se nós voltássemos a ser humildes. Se nós voltássemos a ser como pessoas humildes, como a criação, como o Senhor nos criou para ser. Pessoas extremamente humildes. Pessoas que são servas. Qual a característica de uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde, ela é inspiradora. Assim como Jesus era, atraía as pessoas pelo seu exemplo, atraía as pessoas pela sua humildade, atraía as pessoas pela sua capacidade de servir. No livro Pastores de Coração, eu trabalho ali os princípios de quem é um pastor de coração, e um dos princípios é esse, é o princípio da humildade, é o princípio de servir, é o princípio de você servir as pessoas, né? A lógica de você ter Deus em primeiro lugar, de você ter o seu próximo em segundo lugar e de você ser o terceiro. No mundo em que todo mundo quer ser o primeiro, no mundo em que todo mundo quer chegar em primeiro lugar, Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para mim, que aqueles que são servos são aqueles que chegam em primeiro lugar. Os últimos serão os primeiros. Aqueles que se humilham serão exaltados. É um princípio da criação, é um princípio do reino de Deus. Então você se prevalecer sobre as pessoas, você agir com orgulho, com soberba, você dar carteirada nas pessoas, isso não vai mudar nada. Isso você tem o aplauso do mundo, mas você não tem o aplauso de Deus. Você tem o aplauso do mundo com arrogância, mas você não tem o aplauso de Deus com arrogância. Porque Deus resiste ao soberbo, mas a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. Tá me entendendo ou não? Quem tá me entendendo, coloca um foguinho, um coraçãozinho. Eu não estou vendo nenhum coraçãozinho subir, parece que vocês nem estão aí. Cadê esse povo? Faz um comentário, você que está vendo essa gravação aí no YouTube, faz um comentário, compartilha com a tua mãe, com o teu pai, com o teu amigo, faz alguma coisa, joga lá no grupo da família esse vídeo, faz alguma coisa agora, compartilha, se você entrou aqui agora, compartilha esse devocional, reage a essa palavra.
Humildade, meu querido, a humildade não é você ficar pensando menos de você. Não é você ficar pensando menos de você, você ficar falando, mas verdade, eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser miserável, eu tenho que ser assim. Não, isso não é humildade. Isso não é humildade. Humildade, meu querido, é você pensar menos em você. É você pensar menos de uma maneira egoísta. Talvez você não fez essa leitura sociológica do tempo que nós estamos vivendo. Mas no tempo que nós estamos vivendo, esses últimos 2 anos, houve um aumento muito grande do egoísmo no coração das pessoas. Porque isso foi um ato de sobrevivência. Nós precisamos sobreviver, então a gente lutou pela nossa própria vida. E isso fez com que a gente se preocupasse demais com a nossa própria vida. Isso fez com que a gente se preocupasse, isso foi um instinto natural dentro de nós. Isso fez com que a gente se preocupasse demais com a nossa própria vida. E isso aumentou demais o egoísmo do nosso coração. Isso é um efeito colateral desse tempo que nós estamos vendo, dessa revolução que está acontecendo no mundo. As pessoas aumentaram o egoísmo do coração e elas nem perceberam. Elas chamam isso de amor próprio. Elas chamam o egoísmo que elas estão vivendo em querer pensar só em si mesmo, em querer crescer sozinhas, em querer proteger somente a sua vida e pouco preocupado com as pessoas. O nível da indiferença está cada vez maior. A gente não tem paciência em aguardar, em esperar as pessoas. A gente não tem paciência em aguardar, em esperar as coisas. A gente não tem mais paciência e não tem mais aquela sensibilidade de chorar com os que choram e muito menos de se alegrar com os que se alegram. A indiferença aumentou, o egoísmo aumentou, mas há um princípio bíblico que está dizendo para mim e para você sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós levamos o nome de cristãos, dizendo o seguinte, que Ele se humilhou. Que bom se nas famílias houvesse esse princípio, se dentro dos lares houvesse esse princípio, em vez de você ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, houvesse humildade dentro da sua casa. Que bom se no seu lar, na sua casa, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento com os seus filhos, no relacionamento com os seus pais, você não estivesse preocupado em quem está certo ou quem está errado, mas você estivesse ali disponível para servir. A Bíblia diz, Jesus disse, que maior no seu reino é aquele que serve. E aqui dizendo sobre ele, então ele não subsistindo em forma de ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Que bom se nas igrejas as pessoas assumissem a forma de servo, parassem de disputar uns com os outros, parassem de ser arrogantes ou de achar os outros prepotentes, porque também aqueles que são dodóis demais e se incomodam com o desenvolvimento, a desenvoltura das pessoas. Se incomodam também com o pecado das pessoas, acham que na igreja não tem pecado. A igreja é santa, mas a igreja também carrega pecadores. Então, que bom se cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está vivendo na igreja pudesse ter esse sentimento. E parasse de olhar para as pessoas e dizerem assim, olha, eu não vou mais na igreja por causa de você, eu não busco a Deus por causa de você, porque você fez isso para mim, você fez aquilo para o outro, eu não gostei da sua atitude, eu não gostei do seu testemunho, o seu testemunho foi um péssimo testemunho e por causa disso eu me afastei de Cristo. Você está tomando a pior decisão da sua vida se você está se afastando de Cristo, se afastando da igreja, porque você está decidindo não ser como Jesus. Jesus, ele era perdoador. Jesus era humilde, servo. E isso, há um poder na humildade. Quando você entende isso, que há um poder na humildade, Jesus,
ele alcançou um poder através da humildade. Está dizendo que todo joelho um dia vai se dobrar e toda língua vai confessar. Ou seja, chegará um dia em que a atitude de humildade de Jesus será recompensada. Então chegará um dia em que a humildade de Jesus será recompensada. Você quer hoje ter um dia de sucesso? Então seja humilde. Você quer hoje ter um dia de ativação? Então haja como Jesus. Mesmo que você perceba que isso está sendo um prejuízo aos olhos das pessoas, mas você está semeando numa terra fértil e você vai colher os frutos. Daqui 10 anos nós veremos. Daqui 5 anos nós veremos. Daqui um mês nós veremos. Quem são aqueles que tiveram a atitude certa? Às vezes você está tendo a atitude da manada. Para onde é que o mundo está indo? Para onde é que o mundo está indo? Eu vou aproveitar o fluxo. Eu vou seguir o fluxo. Eu vou seguir. É por aqui que eles estão indo. Pode ter a certeza, se esse é o caminho que o mundo está indo, esse é o caminho da destruição, vai ser o caminho errado. Agora, o caminho de Cristo, meu querido, não existe fracasso no caminho de Cristo. Você não vai ter fracasso no caminho de Cristo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. No entanto, você terá resistência. Apesar de você não ter fracasso, você encontrará resistência em servir a Deus. Você terá resistência em ser humilde, você terá resistência em amar sua família, você terá resistência em ser fiel, você terá resistência em perdoar, você terá resistência em estar firme com Deus. Então você pode escolher o fluxo, a manada, ser mais um no meio da multidão, ou você pode fazer como Jesus, mesmo tendo a capacidade de mudar todas as coisas, porque ele era Deus, ele não usurpou de usar o seu poder como Deus, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, reconhecido como uma figura humana, 100% homem, 100% homem mesmo sendo 100% Deus. Então há de chegar o dia em que os cristãos sejam reconhecidos pela sua humildade, não pela sua prepotência, não pela sua arrogância, não pelo quanto eles dizem saber fazer as coisas, o quanto eles são bons e se orgulham da sua bondade, o quanto eles são espertos, o quanto eles são inteligentes, o quanto eles são moderninhos. Meu querido, nós estamos num tempo que precisa se levantar cristãos humildes. Às vezes tem pessoas que acham que a humildade é vestir uma roupa, um pano de saco. Que a humildade é você então se amarrar num lugar, você ter menos, você comer coisa ruim, você não ter nada, você morar numa casebre, isso é humildade. Não, para eu ter humildade, mesmo que eu tenha condições, eu tenho que morar num lugar inóspito, um lugar que seja abandonado, um lugar que demonstre ali essa humildade. Não, isso não é humildade. Isso não é humildade. A humildade nasce dentro de você. A humildade está nas suas atitudes. A humildade está nas suas decisões. Isso é a humildade. Então, para você que decide ser como Jesus, humildade na humanidade, ser humilde, uma terra fértil, humus, uma terra fértil. Então significa que nesse momento você dará muito fruto, porque quem é humilde dá fruto. E você será semelhante àquele que você diz que você serve, Jesus. Então esse é o tempo de você voltar para a origem. Essa é a ativação de hoje, é para que você volte para a origem. Faça uma reflexão do seu coração. Faça uma reflexão do seu coração agora. Faça uma reflexão. Nós vamos profetizar, eu quero declarar sobre você, sim, uma grande prosperidade. Mas eu quero dizer para você, vai na contramão do mundo. Você não terá fracasso andando com Deus, mas você terá resistência, mas permaneça firme. Pare de ser um cristão meia boca. Pare de ser um cristão mais ou menos. Pare de ser um cristão xarope. Pare de ser um cristão fracassado.
Pare de ser um cristão que não tem semelhança alguma com Cristo. Nós precisamos desenvolver os altares. Nós precisamos fazer crescer dentro de nós a presença. Nós precisamos buscar o nosso Senhor de todo o nosso coração. Isso é humildade. Às vezes a gente olha uma pessoa que está numa situação de pobreza e diz: nossa, que pessoa humilde. Errado você dizer isso. Isso não é humildade. Isso não tem nada. Pode ser que a pessoa seja humilde, mas não quer dizer que ela está numa condição de pobreza que ela seja humilde. Às vezes tem pessoas que estão numa condição de miséria e são arrogantes. E às vezes tem pessoas que estão numa condição de muita riqueza e estão extremamente humildes. A humildade é o ser, está dentro de você, como a Karina disse ali, está dentro de você. Jesus era extremamente humilde, mas era o homem mais rico, mais próspero, mais sábio que já pisou nessa terra. A Bíblia fala de Salomão, um dos homens mais sábios da terra, mas Jesus, ele é muito mais sábio que Salomão. Jesus foi muito mais próspero que Salomão. Ele tinha toda a riqueza não guardada num cofre, ele tinha toda a riqueza disponível na sua palavra. Ele trazia à existência o que ainda não existe. Olha, esse devocional de hoje talvez seja um dos mais importantes desse ano. Seja um dos princípios mais importantes desse ano. Essa palavra de ativação de hoje seja uma das mais importantes desse ano, para você que realmente está buscando crescer 1% hoje. Se você aplicar isso aqui, você não só crescerá 1%, você romperá todos os índices, você romperá todas as barreiras, porque não tem como deter alguém que é parecido com Jesus, que pratica as suas obras. Ele destrói todas as obras do diabo, destrói todas as obras de Satanás. Porque os filhos de Deus, eles são reconhecidos assim. Eles vieram para destruir as obras do inimigo. Nós estamos aqui para isso, para desfazer, para destruir as obras do inimigo sobre a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o nosso dia, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre aqueles que estão perto, ou aqueles que nós intercedemos que estão longe. Em nome de Jesus, todos eles experimentarão, desfrutarão, terão a experiência de viver na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos clamar. Quero lembrar você aqui, vamos orar pela vida do Gustavo, um menininho que está lutando contra o câncer, mas ele já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Também quero orar, pela família do Darcio. O Darcio participa com a gente aqui da família 659, participava, porque faleceu ontem. Ontem ele faleceu, vamos orar pela sua família. Ele é da cidade aqui, então estou dando assessoria para a família. Vamos orar pela família dele, que Deus dê graça à sua família, sustente e fortaleça. Se você também tem algum pedido de oração, você pode colocar aqui nos comentários, nós vamos estar orando. Vamos orar por uma pessoa, vamos orar por alguém, por um amigo nosso. Tá bom? Quero pedir para você agora, vamos orar por alguém, um amigo nosso que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos interceder pela salvação dessa pessoa. Vamos interceder para que seja realmente fortalecido no Senhor. A família do Claudemir também, um grande amigo nosso aqui. Claudemir também sempre aparece na família 659, o pai dele faleceu. Vamos estar orando por ele em nome de Jesus. Ok, meus queridos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos. Eu abençoo a casa deles, eu abençoo o lar deles. Eu declaro sobre o dia deles um dia de bênçãos, Pai. Eu declaro sobre esse dia, um dia, Senhor Deus, de estar mais perto do Senhor, de viver mais perto do Senhor, de desfrutar da Tua palavra, desfrutar do Seu amor, de viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor querido, eu clamo a Ti de todo o coração. Clamo agora por um mover do Teu Espírito dentro de nós, gerando em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Senhor Deus, gerando em nós a humildade, gerando em nós a atitude de servo, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor a família do Darcy, a família, Senhor Deus, do Claudemir.
Pedimos ao Senhor a consolação sobre eles, o fortalecimento, sobre aqueles também que estão nesse momento enfermos, Pai, aqueles, Pai querido, que estão, Senhor Deus, precisando de um milagre na sua saúde. Nós declaramos sobre eles, Pai, a cura, especialmente sobre a vida do Gustavo. Declara a cura do Senhor sobre a vida desse menino, que esse menino se levante na tua presença, na tua palavra. Nós vemos ele, Pai, crescendo, Senhor Deus, se desenvolvendo, Senhor Deus, um homem segundo o seu coração, Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos nossos amigos diante do Senhor, oramos pela conversão deles, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Pai, nos dê paixão por vidas, Pai, paixão por aquilo que o Senhor ama, paixão pelas vidas que o Senhor ama, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a vida dos teus filhos nesse dia a prosperidade do Senhor, Pai. Coloco diante do Senhor, Pai querido, cada uma dessas vidas citadas aqui para honra e glória do teu santo nome, Jesus querido. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus fortaleça cada um de vocês, que o seu dia seja um dia muito abençoado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu querido.